Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. É com muita alegria que estamos mais uma vez conectados do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas para a evangelização e a pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui, Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Procuremos fechar nossos olhos, relaxando nossos corpos e nossas mentes para darmos início à nossa reunião. Rogamos o amparo espiritual de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e todos nós sintonizados com vocês em seus lares, teremos condições favoráveis para sermos envolvidos pelo manto divino, para que possamos receber as bênçãos espirituais neste momento sublime. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, estejam conosco nesta casa de amor e caridade, nos dando a sustentação vibratória para recebermos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nos acalma, nos acolhe e nos revigora nesses tempos de incertezas, de medo e angústia. Que os médicos espirituais derramem sobre nós, sobre nossos familiares, sobre todos vocês que estão nos assistindo, o remédio espiritual para nossos corpos e nossas mentes. E vocês, enfermos nos hospitais ou num leito de dor em seus lares, sejam aliviados de suas dores e que o bálsamo curativo os envolva e os cure. Que nossa prece seja clara, objetiva, para que possa alcançar a espiritualidade superior, vibrando em nossas almas e nossos corações. A prece nos leva à reflexão e assim podemos assimilar e colocar em prática os preceitos do Espiritismo, amando o próximo e praticando a caridade. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra é com nosso irmão, nosso amigo querido, Dr. Alfredo Quirino Silva. E ele vai nos falar um pouco sobre a pandemia e suas consequências. Boa noite, Gisele, boa noite a todos. Realmente é uma alegria estarmos aqui novamente para bater um papo com o nosso povo, pedindo que eles nos dirijam um sentimento positivo, de carinho, de ajuda, para que nós possamos ser claros na nossa exposição e ser útil, né, de algum aprendizado. O coronavírus, ele começou na China, se espalhou no mundo todo e por estar no mundo todo, ele se transformou numa pandemia, né? Porque não existe nenhum canto do planeta Terra que ele não tenha chegado.
e trazendo consequências muito sérias, muito graves, porque só no Brasil já se atingiu a marca de 240 mil óbitos pelo coronavírus. Além desse número muito grande de mortes, nós temos também um número muito grande de sequelas de pacientes que tiveram a Covid-19. Porque a Covid ela ataca praticamente todos os órgãos do organismo e ela atinge a nossa circulação, dando problemas de coagulação, né? Com as tromboses, que são pedaços de sangue coagulado que entope um vaso, né? Seja artéria, seja veia, causando problemas nos membros inferiores, ou quando ela atinge um pedacinho desse sangue coagulado, escapa por uma artéria e chega ao coração, que a gente chama de êmbolo, ele causa infarto. Se ele vai para o cérebro, ele causa derrame ou acidente vascular cerebral. As pneumopatias, com pneumonias, e a gente tem visto pessoas que tiveram a Covid já há algum tempo ainda permanecendo com tosse, uma tosse crônica que atrapalha bastante a vida dessas pessoas, pelo fato de ficar mais deitado quando ficam na UTI. Então também aparecem as infecções urinárias, além da pneumonia, e também as escaras de decúbito, que são feridas que se formam na pele, muitas vezes infeccionando com gravidade. Nós espíritas, nós sabemos que somos imortais, né? Que a morte não existe, mas nem por isso ela deixa de trazer muito sofrimento com a separação, né, dos entes queridos, né? Eu me lembro que pouco tempo depois do falecimento do seu João Dias, conversando com a dona Linda, ela me disse: a gente acha que a gente tem fé. A gente tem fé coisa nenhuma. Ela falou: eu vejo o João, eu converso com ele e morro de saudades dele, mostrando um sofrimento muito grande nessa separação. Então a gente não pode banalizar essas mortes, achando que não tem importância porque vai morrer mesmo. Temos que compreender essas mortes como o fim de um ciclo aqui na Terra. E que esperamos que tenha cumprido a finalidade que aqui veio, né? Porque a pandemia, ela nos trouxe muito aprendizado. Teve um aumento muito grande da tecnologia, porque houve uma mudança muito grande nos costumes do nosso povo. E então, houve um fomento no aumento e na melhora dos nossos aparelhos de todo tipo. Eu que achava que ia precisar de umas
6 ou 7 encarnações para poder entender um pouquinho de internet, um pouquinho do meu celular. Agora, parece que na China estão lançando um celular sem carregador de energia. Ele carrega no próprio ar, né? A Samsung me lança um telefone top que ele dobrado é telefone normal, top do mercado. Quando nós o abrimos, ele vira um tablet, né? Houve um aumento também muito grande na ciência com os países, principalmente os mais ricos, gastando aí bilhões de dólares em busca de vacinas, né? E do tratamento. Quantas vacinas nós temos hoje? Antigamente, quando uma vacina ficava pronta, em 4 anos era um machado, mas tem vacinas que demoraram 15, 20, até 30 anos, e outras doenças ainda não se conseguiu a vacina. Hoje, em um ano de pandemia, como foi uma coisa que alastrou para o mundo inteiro, então hoje temos 2 na China, né? A Sinovac, a Coronavac, tem a da Oxford nos Estados Unidos, a AstraZeneca, né? Tem da Janssen, da Moderna, da Pfizer, tem a Sputnik, e agora, para nossa alegria, está sendo feito um estudo no Instituto do Coração em São Paulo, com uma vacina contra a Covid, está sendo testada primeiro em animais, mas é de spray nasal. Já vai tirar até aqueles que tinham medo, né, da seringa, da injeção. Então vai ter essa de spray nasal com uma facilidade muito grande para se guardá-la, e qualquer variante que surja da Covid, ela pode imediatamente ser adicionada e continuar o tratamento, né? Nos mostrou a importância do intercâmbio entre as pessoas, do nosso, que dependemos, né, uns dos outros. Entendemos que não mais podemos viver em solidão, sozinhos. Nós dependemos emocionalmente uns dos outros, sentindo, né, dando importância aos abraços, aos apertos de mão, que já tanta falta já nos está fazendo. Eu tenho certeza que a Gisele, a Nancy e todos os frequentadores do centro, quando lembram das reuniões, lembram até onde sentava fulano, beltrano, ciclano, com quem conversava, que hora chegava, quais eram os seus problemas. Mas a pandemia não só nos trouxe evolução, a gente sempre diz que tem tempo que temos bônus, nós também temos ônus. Então temos mortes, sofrimento com a doença, separações de entes queridos e transtornos emocionais. Entre os transtornos emocionais mais importantes,
que eu quero conversar um pouco com vocês está a ansiedade. Segundo Emmanuel, a ansiedade corrói a alma e destrói a mente. E eu diria que também ela desgasta bastante o corpo físico. Por quê? Todo ansioso é comum ele apresentar falta de ar, ele apresentar compulsão à comida, né? Invadindo a geladeira de madrugada, engordando, às vezes chegando à obesidade mórbida, e com esse aumento de peso, o corpo sente, então passa a ter dor nas costas, no quadril, nos joelhos, nos tornozelos. Apresenta também, é comum, disparar o coração, impressão de que vai desmaiar, que vai morrer, formigamento nos braços, no rosto, dor de cabeça, dor no estômago, diarreia, tantos fenômenos que dão medo, dão angústia, desespero, que a gente chama de síndrome do pânico, né? O que é o pânico? É um exagero da ansiedade, né? E há poucos dias eu assisti uma palestra em que o orador Arthur Valadares, ele faz uma comparação bastante interessante da ansiedade com a parábola do semeador, que Jesus nos deixou há um bom tempo, né? Diz a parábola, né? Um semeador saiu a semear e, semeando, parte da semente caiu na beira do caminho. E aí vieram os pássaros do céu e as comeram, querendo comparar com aqueles que ouvem a palavra do Cristo, mas não lhes dão atenção. Aí vem o espírito maligno e retira a semente que estava plantada no seu coração. O segundo solo, quando ele sai a caminhar, estava cheio de arbustos e era uma região de pedregulhos em que existia pouca terra. Então a semente caiu ali, nasceu rápido, mas veio o sol e queimou. Querendo comparar com aquele que ouve a palestra evangélica, mas não tem profundidade, né? Não tem fé, não tem conhecimento. Então, ele se preocupa mais com as coisas que aparecem cotidianas, né? Coisas comuns, as obrigações do trabalho, familiares, e ele se esquece daquela palavra. No começo até se entusiasma, mas depois ele não tem um lastro, né? Ele não tem profundidade, fé, conhecimento, né? O terceiro solo seria aquele que a semente cai entre os espinheiros, que já era uma terra fértil, porque espinheiro também é planta, já tinha nascido.
né? E a pessoa fica entusiasmada, se emociona, mas com o passar do tempo, os problemas terrenos, né, as dificuldades, a luta pelo dia a dia, a riqueza, os problemas instintivos do corpo humano, ele acaba por desfazer aquela semente. E é claro que o quarto solo é aquele que é terra boa, né? Em que a pessoa ouve a palavra, presta atenção, segue e dá bons frutos. Então, nós temos que preparar esse nosso solo, o nosso coração, o nosso sentimento, para ouvir as palavras, uma palestra, uma conferência ou uma orientação de um espírito, né? E não ficar achando que aquilo é sempre para os outros, né? Sempre rotula alguém, fulano é que precisava estar aqui para ouvir aquilo, ouvir isso, porque ia servir direitinho para ele. Ou então, quando tem uma advertência qualquer, a gente já sempre fala, fulano estava lá. Será que serviu a carapuça? Porque era tudo para ele. A gente não imagina que tudo aquilo era para nós mesmos, para que a gente pudesse prestar atenção e seguir aquelas orientações. A ansiedade, ela foi comparada a esse terceiro solo, ao solo dos espinheiros, porque assim como o espinheiro abafava a semente, a ansiedade divide os nossos pensamentos e a nossa mente, porque ela nos faz ficar pensando só no futuro. O ansioso, ele não pensa no hoje, no agora. Ele não vive o agora. Ele não percebe que a felicidade não é ter tudo, mas é aproveitar tudo que tem. Então, ele fica pensando, em vez de viver o hoje, ele está pensando no amanhã, na semana que vem, que a sogra vai vir visitar e outras coisas mais, mas ele só pensa no futuro, sofrendo por antecipação, porque quando ele pensa no futuro, o ansioso, ele não pensa coisa boa, ele só pensa coisa negativa, e ele também diminui a sua força de vontade e a sua capacidade de vencer aquela advertência que ele está pensando. Ele sempre vai sofrer, sempre vai dar errado, e ele sofre por coisas que na grande maioria das vezes, não vão acontecer. Esses tempos eu estava vendo algo sobre isso, e a pessoa disse que mais de 90% dos problemas que o ansioso sofre não acontecem. Então ele sofre, a grande maioria, sem nenhuma necessidade. Então a gente tem que focar aquilo que a gente
está fazendo, por mais simples que seja, um trabalho, lendo um livro, conversando com um amigo, focar naquilo, né? Na pandemia, eu não sei porquê, de onde veio a ideia, mas parece que os maridos é que ficaram com a tarefa de lavar a louça. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que está fazendo. Você está lavando a louça? Prestar atenção. Primeiro, para ficar limpo. Segundo, para não quebrar nenhum prato, nem uma xícara, nem um copo. E nessa pandemia, né, como todo marido, eu tive também que lavar a louça. E nesse ano de pandemia eu devo ter lavado, talvez umas 2 ou 3 vezes, né? Quando a gente está conversando com um amigo, às vezes é comum, a pessoa está conversando, de repente vira para o outro e fala: "Que mesmo que você estava fazendo?" Quer dizer, é uma coisa muito chata, porque mostra que não estava nem ali, né? Conversando, não sabia o que estava sendo falado. A pessoa está lendo um livro e quando vira a página não lembra nem o título do livro mais. O ansioso, né? E é comum as pessoas se queixarem para a gente de que estão perdendo a memória, estão esquecendo tudo. E no caso do livro, está lendo o livro ali, mas o pensamento está em 1000 outras coisas. Não está focado naquilo, né? E o tratamento muito eficaz para a ansiedade é a oração. Mas a gente tem que entender que não é aquela oração que a pessoa chega e Pai Nosso e dispara no Pai Nosso, nem pensando no que está falando, sem nenhum sentimento. Eu tenho um irmão, que eu não vou falar, que é o Ademar, para não constrangê-lo, mas quando ele era molecote, ele vinha ao centro e ele, logo que chegava, ele sentava, fechava os olhos e rezava um punhado de Pai Nosso, mas vários. E aí ele jogava para cima e Deus que distribuísse, né? E até acredito que pela ingenuidade, pela ignorância, né, da idade dele, os espíritos até utilizavam aquele Pai Nosso para alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que a oração tem que vir de dentro, com sentimento, porque nós temos que fabricar energia para que os espíritos superiores possam transformar aquela energia em matéria-prima para medicamentos, orientação, o que aquele a quem é dirigida a oração está precisando. Então, porque os espíritos, às vezes a pessoa fala, não precisa orar, que os espíritos sabem o que a gente precisa. Eles não podem fazer alguma coisa do nada. Nós temos que formar essa energia para que eles possam usar. E a gente orando, a gente está angariando a companhia de espíritos superiores que estão nos intuindo, que estão nos mostrando o caminho
para a gente conseguir ultrapassar as nossas dificuldades. E mesmo nas situações adversas em que a gente esteja sofrendo ou dentro de um sofrimento, esses espíritos também, eles intuem os médicos da Terra para agirem certo no momento necessário. Então, se a gente orando, nós temos essa companhia que é de uma valia muito grande, que é desses espíritos de luz. E nós temos um compromisso com Jesus, nós que somos cristãos, de orarmos para diminuirmos o sofrimento de todos aqueles espíritos que estão deixando a Terra e também dos familiares que estão sofrendo. Nós dissemos que já morreram em torno de 240 mil. Se a gente multiplicar por 3 ou 4, que é o número familiar de cada um, nós vamos ter uma ideia em torno de 1 milhão de pessoas sofrendo, quer encarnadas, quer desencarnadas. E o sofrimento daqueles que deixam, claro que é relativo de um para outro, mas o sofrimento por deixar a Terra, eles podem se sentir revoltados, se sentindo injustiçados, porque eles sentem que ainda tinham muita coisa para fazer aqui na Terra, que os seus familiares ainda necessitavam muito dele. E de vez em quando a gente assiste comunicação de espíritos preocupados, não com eles, mas com os familiares. Eu me lembro de uma vez, conversando com uma senhora que tinha falecido num acidente de carro, em que também estavam os seus filhos. Ela estava desesperada procurando os filhos, ela nem tinha percebido que tinha morrido, e possivelmente os filhos também. Mas aquele desespero por deixar os familiares. Então vamos orar com fé para que eles sejam todos, encarnados e desencarnados, ajudados. E vamos lembrar, nós temos visto em alguns casos da pandemia, muitos gestos de solidariedade, em que aparecem pessoas, doando às vezes fortunas, e a gente deve pedir a Deus que continue esse movimento de solidariedade para que a gente possa extinguir outros males da sociedade, outros vírus, como a miséria e a fome, que matam milhões de pessoas no mundo inteiro. Quem sabe o movimento de solidariedade também abarcaria
outros segmentos da sociedade. E a gente tem visto as pessoas se preocuparem mais uns com os outros no bem-estar da população. Há poucos dias, talvez uma semana ou duas, foi aprovado no Congresso Brasileiro um projeto de lei que marca que até 2034 todos os lares brasileiros vão ter água encanada e esgoto tratado. E, por incrível que pareça, houveram 12 senadores que votaram contra. Não sei qual a ideia que eles têm de lutar pelo bem do povo. Mas então, vamos atrair com os nossos pensamentos os bons espíritos. Pois quando se tem boa companhia, a gente pode se sentir em paz e em muita tranquilidade. Agradeço o convite para essa palestra e agradeço a todos que estão nos ouvindo e que tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado. Obrigada. Que os irmãos que já partiram para uma outra dimensão sejam esclarecidos e encaminhados ao socorro espiritual, para receber o remédio e a cura que tanto necessitam. Que nas escolas espirituais aprendam e aceitem a sua nova realidade de espíritos desencarnados. Se afastem de tudo que deixaram, de tudo que é material, de todos que ficaram neste plano terreno e abram seus olhos de espírito e partam em paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem.
Continuemos concentrados, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, recebendo o amparo dos mensageiros de luz que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, iluminando nossos caminhos. Que todos vocês nos seus lares, seus familiares, amigos e irmãos necessitados tenham sempre fé, recebendo conforto com um abraço fraterno, sempre confiando nos espíritos amigos que tanto nos auxiliam. Que seus lares sejam visitados e que todos vivam em harmonia no seu convívio familiar, com amor e solidariedade. Que possamos ser envolvidos em muita paz e que sigamos os exemplos dos protetores desta casa, Linda e João Dias de Almeida, que tiveram a vida pautada na prática do amor e da caridade, objetivando o progresso moral e espiritual. Que sejamos motivados, estimulados a estudar e praticar a doutrina espírita, que é o alicerce de nossas vidas e do nosso crescimento pessoal, buscando um mundo melhor. Continuando conectados em pensamentos e coração, recebamos energias positivas a nos fortalecer, a nos dar esperanças por dias melhores e ânimo para a nossa jornada terrena. Que você preencha seus dias com aquilo que preencha o seu coração. E não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Boa noite a todos vocês, e agora vamos encerrar com a música Estão Voltando as Flores. Uma ótima semana. Se